A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 14. Depois a gente lê do 15 até o 21. E essa é mais ou menos a divisão que a gente tem aqui no livro. Obadias, de versículos de 1 até 14, diz assim a palavra do Senhor. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos, e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído, não furtariam só os que lhe bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos. Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilhas para os teus pés. Não há em Edom entendimento. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú? Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita ao teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas, e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá, no dia da tua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo, no dia da tua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal, no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens, no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Até aqui, que Deus abençoe essa palavra em nome de Jesus. Então nós estamos aí nos profetas, né? E hoje nós vamos falar sobre Obadia, a traição de Edom, e eu dei uma acrescentada aí, a justiça de Yahvé, a justiça de Deus, que faz aqui no livro contra essa traição que Edom fez. Joia? Então nós vamos caminhar aqui nesse texto. O autor, e pouca gente se sabe do autor, quem é Obadias, há pouca referência. Há muitos Obadias, é um nome comum, 11 Obadias na Bíblia, mas nenhum desses Obadias se encaixa como profeta, tá ok? Então, pouco sabemos sobre o autor, apesar de termos 11 pessoas com este nome no Antigo Testamento, mas aparentemente não existe conexão direta nenhuma dessas com o livro. Obadias e Naum não são citados no Novo Testamento, e são os profetas que vão profetizar para nações estrangeiras. Eles não vão profetizar para Israel, né? Nem para Israel, nem para Judá, para o povo de Deus ali. Obadias e Naum não são citados nenhuma vez no Novo Testamento, e curioso é que ambos falam sobre a destruição dos inimigos do povo de Deus, Edom e Nínive, respectivamente. E o livro de Obadias é o menor livro do Antigo Testamento, que nós temos aqui 21
versículos que nós temos. E como eu disse, 21 versículos, assim, cada versículo tem uma lição tremenda para a nossa vida. E eu gostaria que nós aprendêssemos muito com a lição que é trazida neste livro, para que nós possamos não fazer os mesmos erros que Edom fez diante do Senhor. O nome Obadias significa servo do Senhor ou adorador de Yahvé, uma indicação de que ele era filho de pais piedosos. Seu nome apontava para um compromisso com Deus, um homem que levava Deus a sério, um servo de Deus, um adorador de Deus, e assim era o seu nome. E os pais colocam o nome provavelmente para esse serviço, e Deus o chama para esse serviço, de proclamar, de anunciar, e uma dura palavra, uma dura profecia, uma difícil visão, mas que ele faz direcionado e dirigido pelo nosso Deus. E a data do livro é difícil a gente entender e compreender quando que esse livro foi escrito. Por uma razão, se você lê aqui o texto, você não vê a referência de um rei, você não vê uma referência de uma catástrofe, você não vê uma referência assim de algo realmente que possa marcar o livro. A gente vê uma profecia contra Edom, de algo que Edom fez para com o povo de Israel, mas que parte disso, de que invasão, de que pilhagem que Edom participou? Sendo que na história do povo de Israel, muitas vezes Edom foi um empecilho para o povo de Israel. Então, há pelo menos duas mais fortes, duas datas que podem ser mais relevantes, porque são dois fatos mais falados e tratados aqui no livro, né? Então, estudiosos dessa profecia já debateram muito sobre a data da sua composição. O profeta tem em vista um ataque militar a Jerusalém, do qual os edomitas, né, os descendentes de Edom, participam com prazer. Né, o texto diz aqui que com prazer eles vão ali e eles participam, eles se alegram com aquela destruição, mas ainda se escapasse alguém ali que estava escapando de Jerusalém, eles chegavam e matavam essas pessoas. Então eles estavam participando com alegria. Eles estavam roubando também Jerusalém com alegria, junto com um outro exército. Então, diante disso, né, a gente vê, né, essa alegria deles. Alguns datam o livro em relação à invasão de Judá pelos filisteus e árabes, durante o reinado de Jeorão, 848 a 841, do qual presume-se que os edomitas participaram. Né, há uma referência em 2 Reis, que eles participam dessa invasão. No entanto, né, não há menção de nenhum edomita mesmo, assim, claro, nessa invasão dos árabes, junto com os filisteus, ali no reinado de Jeroão. Se presume, né, que participaram dessa invasão. Mas a maior ênfase, o que mais traz uma evidência de datação, é a invasão dos babilônicos. Essa sim, e há outras referências sobre isso, né? Outros relacionam os eventos que inspiraram essa profecia com a invasão de Judá pelos babilônicos, que resultaram por fim na sua queda em 586. Tanto as escrituras quanto a tradição judaica mencionam explicitamente o envolvimento dos edomitas nessa catástrofe final. E o texto de Obadias parece referir-se mais naturalmente a esse acontecimento. Então, a maior ênfase que se dá na data, o período, quando que aconteceu isso, é quando os babilônicos invadem Jerusalém para destruir Jerusalém mesmo, e os edomitas participam dessa invasão. Tanto que no Salmo 137, eles vão orar a Deus: Deus, destrua Edom, destrua os edomitas, porque eles participaram, eles estavam com os babilônicos. Então eles oram a Deus para que Deus possa fazer a mesma coisa que os edomitas fizeram com eles. E é uma coisa terrível. Se você olhar o Salmo 137, você vai ver
que eles vão pedir, né? Filha da Babilônia que há de ser destruída. Feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagar contra a pedra. Terrível, um salmo, é um cântico. Por quê? Porque os babilônicos, os edomitas, fizeram isso com os filhos de Israel quando entraram em Jerusalém. O bebezinho, 5 meses tem aí, 3 meses tem esse bebezinho, que maravilha. Então a gente tem uma longa caminhada, vai atrapalhar esse bebê, dá licença. Rodava a criança, malhava sobre a pedra, na frente dos pais. Está grávida, tadinha, temos uma viagem longa, vamos já fazer essa criança nascer. Rasgava o ventre das mulheres. Uma coisa terrível. E assim como a lei do Antigo Testamento era olho por olho, dente por dente, o salmista ora: Senhor, feliz aquele que fizer a mesma coisa que esses fizeram conosco. O texto não diz que acontece isso, mas Deus põe a mão e nós vamos ver isso. É retratado aqui a mão do Senhor, a vingança do Senhor, a lealdade do Senhor para com o seu povo. Então são lições tremendas. E às vezes a gente tem uma questão, né? Aqui se faz, aqui se paga. Nem sempre. Saiba disso. Não espere uma vingança. Às vezes a gente quer Deus destruir. Por isso que a vingança pertence ao Senhor. Deixa que Deus tenha o momento certo, a hora certa. Às vezes Deus vai lançando corda, né? Aquela pessoa que nos fez mal, até deixa aí, né? Porque vai chegar a hora. Aquilo que ele plantou, ele vai colher. Nós vamos ver isso nesse livro. Edom, o que Edom fez para com Israel, e Deus vai deixando, e chega a hora certa que Deus destrói, põe a mão e cuida do seu povo, e mostra para o seu povo tudo aquilo que ele fez. Isso não foi de um dia para o outro, séculos, mas o dia da vingança do Senhor vem sobre aqueles que fizeram mal contra os seus filhos. Saiba disso, deixe na mão do Senhor. Então esse é a datação, e a gente viu aí nessa invasão babilônica, a tradição judaica diz, isso daí também, o texto, Salmo 137, a gente pode ver isso também. Agora o contexto, a gente só entende mesmo esse texto dentro do contexto histórico, em que acontece, que é escrito, né, e por quê. Então não podemos entender o livro de Obadias sem voltar os nossos olhos para o passado. Quem é Edom? Né? Edom é Esaú, são descendentes de Esaú. E Esaú e Jacó são irmãos, gêmeos. Jacó vem Israel, e de Esaú vem os edomitas. Esaú e Edom significa vermelho. O nome de Esaú, quando ele nasce, ele é vermelho, dá um nome de vermelho porque ele é ruivo. E daí vem os edomitas, né, que são vermelhos também, né, dessa descendência. E filhos dos mesmos pais. No entanto, se tornam inimigos ferozes. A chave da interpretação desse livro está nos intricados relacionamentos de uma família patriarcal. O livro de Obadias é a saga da inimizade histórica entre edomitas e israelitas. Esses dois povos são os descendentes de Esaú e Jacó, filhos gêmeos de Isaac e de Rebeca. Então, nesse contexto, entendendo o passado, que a gente começa a compreender as terríveis coisas que aconteceram para ter essa profecia aqui. Então vamos dar uma caminhada aí, um contexto histórico. A maioria da história vocês já conhecem, né? Em primeiro lugar, a luta no ventre. Deus já profetiza antes de nascer que o maior, o primogênito, seria servo do mais novo. Que sempre, isso aí não podia acontecer, porque o primogênito, mesmo os gêmeos, o que nasce primeiro, eles até amarram uma fitinha, para depois não confundir os bebês, quando nascia 2, podia talvez nascer 3,
qual que nasceu primeiro depois ali. Então, já amarrava uma fita, porque esse é o primogênito, esse vai herdar as bênçãos, a herança do pai, e a bênção do pai vai estar sobre ele. Mas Deus lança uma profecia antes dessas crianças nascerem, dizendo que o primogênito seria o servo do mais novo. E já dentro do ventre já há uma guerra, ao ponto que quando nasce Esaú, Jacó já nasce agarrado no pé, no calcanhar dele. E por isso, por ele já nascer agarrado no calcanhar do irmão, olha, você vai nascer primeiro, mas eu saio junto com você, né? Estou saindo aí. E coloca o nome de Jacó, que quer dizer suplantador, que quer passar por cima. Numa linguagem mais popular é malandro. E Jacó a vida inteira uma malandragem, até que ele se encontra com Deus, e Deus muda o seu nome, de Jacó, de suplantador, de querer passar por cima, de querer levar vantagem em tudo, de enganar, para príncipe de Deus, Israel. Esse encontro com Deus marca a vida de Jacó, e Deus muda a vida dele. E muitas vezes você vai encontrar no texto, quando Deus quer falar que o povo é pecador, chama de Jacó, o seu povo, e às vezes falando de um livramento, chama de Israel, o seu povo. Então Deus tem essas maneiras de tratar com o seu povo, quando fala de Jacó. E eles vêm dessa descendência. Então nós vemos aí, em primeiro lugar, uma luta no ventre. Depois, em segundo lugar, o erro dos pais. Olha só como erro de os pais na infância, na juventude, interfere em toda a história de Israel. O pai gosta de Esaú, a mãe gosta de Jacó, e colocam os filhos ali, têm as suas preferências, e começam com briguinhas, e mentiras, e tramas, entre os pais, entre os filhos, e por causa dessas tramas, dessas mentiras, trazem consequências terríveis, né? Há uma divisão terrível e guerras terríveis por causa dessas brigas. Uma lição para nós como pais, a responsabilidade que temos para com os nossos filhos, de ensinar o que é correto, de não ter as suas preferências, de tomar o cuidado dessas coisas todas, de orientar, de instruir. Porque também, pode ver, a gente ensina os filhos iguaizinhos, cada um tem a sua personalidade. Aí não vai dizer, né, a senhora gostou mais daquele. Eu falo porque nós somos em 4, em casa, né? Uma vez eu apanhei da minha mãe, porque ela tinha me batido, e aí eu fui confrontá-la. Eu falei, por que eu apanho tanto? Só eu que apanho. Por que será que eu apanhava tanto, né? Só aprontava. Aí eu falei uma frase que, nossa, aí minha mãe bateu mesmo, feio em mim, né? Por que você vai bater em mim? Os outros são queridinhos, eu devo ser adotado. Mas ela pegou e falou, você sai daqui de dentro, menino, não sei o quê, e deu uma surra e não sei o quê, para eu nunca mais falar aquilo. E ela criou os 4 iguais, e às vezes a gente brinca, fala com o filho queridinho, fala a verdade, mãe, você para com isso, menino, você não fica com essa gracinha não, hein? Isso não é coisa que se faça, né? Então tem essas coisas. Mas aqui na história de Isaac e Rebeca, a gente vê claramente a preferência e o jeito que tratam, e essas coisas todas complicam toda a família, e não só a família, como a história de Israel. E mais ainda aqui, então a gente vê esse erro dos pais. Em terceiro lugar, o desprezo pela primogenitura. Esaú, caçador, chega cansado, Jacó mais caseiro, filhinho da mamãezinha, cuidado ali na barra da saia, sabia cozinhar, ele chega lá com fome, e, poxa, me dá um pouco dessa comida aí. Claro, mas desde que passa para mim o direito da primogenitura, né? O direito de você receber a bênção. E Esaú despreza, falou, o que me adianta isso? Se eu estou morrendo de fome, o que me adianta isso? Parece uma palavra tão boba, só eu passo para você, vai. E ele troca o direito da primogenitura pela bênção, por um prato de lentilha.
Quantas pessoas trocam a bênção de Deus por coisas passageiras, por prazeres passageiros, e as consequências são de geração em geração, coisas complicadas, a não ser que haja o arrependimento, para que Deus possa consertar e retratar tudo isso. Então nós vemos esse desprezo pela primogenitura, e por causa disso, a mentira, né, e astúcia para enganar o pai, já que, então você recebeu o direito da primogenitura, mas o seu pai não vai abençoar você. Então põe a roupa do seu irmão, já que seu pai está ceguinho, e põe também uma pele aí peluda de bode aí no seu braço e não sei o quê, e aparece lá diante do seu pai, e o pai até fala, né, como que ele fala? O cheiro é de Jacó, né? Mas as características, né? O pelo, peludo como Esaú. Mas aí ele abençoa e sai rapidinho. Quando ele sai, o irmão chega. Ô pai, vem me abençoar, trouxe aqui o guisado que o senhor, né? A comida que o senhor pediu para eu caçar e tudo. Mas eu já te abençoei, como ele me abençoou? Aí ele descobre que é o irmão, tenta ir atrás do irmão. 20 anos perseguindo o irmão. 20 anos Jacó correndo do seu irmão, até que Deus prepara um lugar, né, para eles reaverem. Então, um ódio muito violento, há uma perseguição, e por intervenção divina, os dois irmãos se perdoaram, mas jamais viveram unidos. 20 anos ficaram separados, há um perdão, mas há uma separação, uma divisão, e essa história fica marcada de geração em geração, como a gente sabe, que o texto diz. Em sexto lugar aí, dentro desse contexto histórico, há uma hostilidade que nunca cessou, essa briga nunca cessou entre os edomitas, os descendentes de Esaú, quanto para com o povo de Israel. Quando os israelitas estavam saindo do Egito para cruzar o deserto rumo à terra prometida, os edomitas não lhe deram passagem, antes trataram os israelitas com hostilidade, obrigando Israel a uma jornada extensa. Era rapidinho para chegar na terra prometida ali. Mas aí, por como eles negaram, tiveram que dar uma volta enorme. E isso ficou marcado para com o povo de Israel. Houve muitas guerras por causa disso. Lembra que vocês impediram da gente passar por aqui? Vamos também guerrear. Uma guerra sempre. Sempre essa guerra terrível. E mais ainda, por causa dessas hostilidades e por causa dessas guerras, em Amós há uma profecia que diz assim, uma palavra do Senhor, né? Por várias vezes a hostilidade de Edom pelos israelitas veio à tona e mostra sua cara. O profeta Amós denunciou a falta de perdão dos edomitas. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Edom e por 4, não sustarei o castigo. Então por 3 e a 4ª principalmente, não vou tirar o castigo sobre Edom. Porque perseguiu a seu irmão, a espada, baniu toda a misericórdia, não houve perdão, a sua ira não cessou de despedaçar, e reteve a indignação para sempre. Ele guardou essa amargura para sempre. Porque você guardou essa amargura para sempre, não vai ter perdão para você também. Sobre 3 coisas, mas a 4ª, por causa disso, eu também não vou perdoar você. Não vou estender, não vou tirar o castigo sobre você. Essa é a história, o enredo. Essa briga entre Edom e os israelitas. Compreendendo essa inimizade, essa falta de perdão, essas guerras, essas lutas, é que aí a gente compreende o texto. É o que nós vamos fazer, compreender o texto aqui de Obadias. Então, está dividido em 3 partes, né, um cabeçalho, e depois a mensagem contra Edom. Deus profere uma mensagem dura contra Edom, e depois como que vai acontecer, Deus trazendo a vitória para Israel e mostrando a destruição total de Edom, de tudo aquilo que eles fizeram e tudo aquilo que Deus vai levantar Israel por causa daquilo que Edom tinha feito. Então vamos caminhar nisso daí, tá bom? Então, primeiro, versículo de número 1 aí, vamos lá? Diz assim, visão de Obadias, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Então a gente está falando aqui, ele recebe essa visão,
um oráculo do Senhor, a palavra do Senhor contra Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Só que quem vai à frente dessa guerra não é o exército de Israel, mas o próprio Deus vai contra Edom. E mais ainda, Deus levanta outras nações para guerrear contra Edom e destruir Edom, por causa dessa inimizade, de tudo aquilo que eles fizeram com o povo de Deus. Provavelmente aqui Israel está preso, está cativo, e Deus agora vai tratar com Edom daquilo que Edom fez e participou de pilhar toda a cidade e matar muita gente ali dos seus irmãos e rir dos seus irmãos. Então, isso que a gente vê aqui. Então, o livro começa com a tradição e expressão, a visão de Obadias, palavra em hebraica Ezon, visão e termo genérico a designar a comunicação divina. Era a palavra comumente empregada no Antigo Testamento para designar uma revelação de Deus. Ezon significa a palavra, o oráculo e a mensagem do Senhor que o profeta inspirado recebe diretamente do Senhor. Lembrando, visão de Obadias. Deus é que dá essa visão, essa palavra de Deus, para que ele possa estar pronunciando e falando diante da nação. Então, versículos 3 e 4. Aí começa, qual é essa visão contra Edom? Versículo de números, eis que te fiz pequeno entre as nações, versículo 3, a soberba do teu coração te enganou. Qual que é a palavra que Deus vai falar? Por que Deus vai pôr a mão sobre Edom? Por causa da sua soberba, por causa da sua arrogância, se achando que era melhor e maior do que todos, tanto que Deus vai dizer no versículo 2, eis que te fiz pequeno. E mais ainda, no texto em hebraico vai dizer, vou fazer você pequeno. Você se acha muito grande, eu vou humilhar você, vou pôr a mão sobre você. Por quê? Porque você se acha soberbo, você se acha maior do que tudo. A fonte da soberba, diz o profeta, a soberba do coração. E ele vai dizer aí, a soberba do teu coração te enganou. E onde eles habitam? Eles habitam em lugares altos. É interessante se a gente conhece a geografia, onde estão os edomitas, eles estão ali na Jordânia, na cidade de Petra, onde é hoje. É bonito o lugar. É um lugar, uma parede enorme, avermelhada, e cheios de cavernas, nas alturas. Como eles moravam nesses lugares altos, ninguém ia alcançar, destruir eles por cima, e nem vindo por baixo, que eles iam ver, não tinha como. Por isso que o texto vai dizer, ó tu que habitas nas fendas das rochas, tua alta morada, e dizes no teu coração, quem me deitará por terra? E Deus fala, ainda que você coloque o seu ninho no mais alto, eu vou destruir você. E é isso que acontece. E à noite também, ele vai falar de estrelas aqui, onde está aqui? Remover e tu puser o teu caminho. É isso. Versículo 4. Se te remontares como a águia e puser o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Porque quando você olhava para essa montanha e eles nas cavernas, à noite, as cavernas iluminadas, parecia que era um paredão cheio de estrelas. E Deus fala, ainda que você ache que mora aí no lugar alto, eu vou destruir você. Eu vou pôr a mão sobre você. Você não vai escapar. E o Salmo 139 diz, já falando da gente, para onde fugirei do Senhor? Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá está o Senhor. Se eu ponho a minha cama no mais alto, se toma as asas da alvorada, lá estás também. Não tem como fugir do Senhor. Eles pensando que estavam livres, mas Deus ia alcançá-los. Isso é tremendo, é maravilhoso. E por causa dessa soberba do coração, Deus vai pilhar. Assim como eles pilharam, roubaram, espoliaram a Israel, assim Deus vai fazer com o seu povo. Dos versículos de 5 a 10 vai dizer isso aí. A pilhagem de Edom, de 5 a 10. Então, em primeiro lugar, a perda total dos bens.
Assim como você destruiu Israel, eu vou entrar também e destruir os seus bens. Olha só aí, versículos 5 e 6, ele fala, quando um ladrão vai roubar, ele consegue roubar tudo de uma vez? Não consegue. A pessoa que está lavrando ou está tirando as uvas, consegue tirar todos os cachos? Às vezes esquece um cacho pequeno ou outro. Mas Deus está falando, os ladrões podem esquecer alguns objetos, né? Aqueles que tiram a uva podem esquecer algum cacho, agora eu vou roubar tudo, vou destruir tudo, vou tirar tudo, não vai sobrar nada. Uma palavra terrível, por causa do quê? Da sua soberba. Segundo lugar, a perda total das alianças feitas. Se você ler o texto aqui, versículo de número 7, todos os teus aliados se levaram para fora dos teus limites. Aqueles que eles fizeram um acordo, os babilônicos e outros mais, esses é que vão destruir você. Eles vão levar você para fora. Você dava comida para eles, agora eles vão pegar sua comida como uma armadilha e destruir você. Assim vai acontecer com vocês. Por causa do quê? Da soberba do seu coração. A palavra do Senhor é bem clara, né? Nos deixa algo muito interessante. Cadê aqui? Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Por causa da sua soberba, você vai ruir. Por isso, queridos, sempre humildade diante do Senhor. Não rir da desgraça do outro, e mais ainda do seu irmão, porque Deus vê, e Deus está pondo a mão sobre Edom, porque eles riram, zombaram e se aproveitaram dos seus irmãos, a fraqueza do irmão, e Deus põe a mão. Continua mais, no versículo 8 fala que Deus vai destruir os sábios, não vai ter mais conselheiro, não vai ter mais sábio sobre a sua vida, para orientar o povo. Em quarto lugar, a perda total do poder militar, não vai ter mais valentes, não vai ter mais exército. Deus vai pôr a mão e vai usar os povos vizinhos, inimigos, para poder destruir, pilhar a Edom. Em quinto lugar, perda total da honra. Versículo de número 10 aí, a gente lê, por causa da violência feita ao teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. Por causa do que você fez com seu irmão, isso vai acontecer com você. Deus não deixa impune, como eu falei, às vezes não é aqui que se faz, provavelmente lá atrás, nas guerras, quando o povo foi passar ali para as terras de Edom e não deixou, Deus faz alguma coisa, e passaram anos e anos, mas tem um momento certo, onde Deus coloca a mão e vinga os seus filhos. A vingança pertence ao Senhor. Nos versículos de 11 a 14, vai falar o motivo que Deus vai fazer tudo isso, essa destruição de Edom. E quais são? Versículos de 11 a 14 aí, a gente vai ver a crueldade de Edom. Edom luta contra o seu irmão em vez de defendê-lo. Olha só o versículo de número 11 aí. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entregaram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém. Tu mesmo era um deles. Quando os inimigos entraram lá em Jerusalém, você não apenas viu, mas você também pôs a mão, você roubou, você pilhou, você tirou do seu irmão, você participou da desgraça do seu irmão. Por isso, Edom luta contra o seu irmão em vez de defender. E mais ainda, Edom se alegra com a derrota do seu irmão em vez de chorar por ela. Olha só o versículo de número 12. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão. Olha um cuidado que nós devemos ter, querido. Se alegrar com a desgraça de um irmão nosso. Se isso brotar no nosso coração, a gente tem que clamar diante do Senhor misericórdia. A gente fala, bem feito. Ah lá, você acha o crente? Bem feito. Cuidado com esse
bem feito, de você ter prazer na queda, na vergonha de um irmão seu. Isso é para nós colocarmos a nossa boca no pó, e o Senhor Jesus mesmo diz: aquele que acha que está em pé, não está dizendo, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Não, o texto não está dizendo isso. Aquele que acha que está em pé, cuide para que não caia como aquele caiu. Por isso, meus irmãos, lições preciosas e tremendas para nós, com respeito à família, àquele cunhado que não nos cai bem, àquele primo terrível, e aí acontece alguma coisa, é bem feito, merece mesmo. Ah lá, ó, se diz crente, e não tem gente que fala assim, às vezes fala da gente, né? Ah, não é o crente, olha lá, ó, está fazendo, se alegra, zomba. Coloca isso diante do Senhor. Então, Edom não apenas roubou, mas teve prazer em ver aquilo. Parece que assim ele babava, isso mesmo, destrói mais, vai matar, mata mais. Ou tem alguém escapando na encruzilhada ali, espada nele. Edom também, ele pilha os bens do seu irmão no dia da sua calamidade, em vez de socorrê-lo. Edom ajudou a matar os seus irmãos em vez de protegê-los. Parece que eles estavam assim, se alguém escapasse, no versículo 14, você vê aí, se alguém escapasse, eles iam lá e matavam essa pessoa, não deixavam escapar. Que terrível coisa eles fizeram. Então, por que Deus põe a mão? Porque eles fizeram tudo isso. E por que eles fizeram tudo isso? A vingança do Senhor é terrível. E nós vemos aqui a retribuição. Aquilo que você planta, você vai colher. Se você amaldiçoou, vai ser amaldiçoado. A não ser que você se arrependa. Essa é a lei do eterno retorno, né? Tem esse negócio, né? A lei do retorno. Esses karmas, a diferença do espiritismo, dessas coisas de karma, é que você não tem jeito. Se você está dentro de um karma, se você está dentro de uma lei da retribuição, você faz aqui, você vai pagar na outra vida, não tem o que você faz que você vai ter que pagar na outra vida. O Evangelho é diferente. Se eu me arrepender, se eu me converter o meu coração diante do Senhor, não tem lei de retribuição. Eu vou tirar essa maldição sobre você, aqui nessa vida. Essa lei de retribuição não ia servir para o ladrão da cruz. Se é ladrão da cruz, você vai ter que reencarnar em síndrome de Down, você vai ter que reencarnar ou alguma coisa para purificar o que você fez. Não, no Evangelho não tem isso. A beleza do Evangelho é que um ladrão arrependido não vai ter a retribuição, pelo contrário, eu te dou o céu com arrependimento. Edom não fez isso. Porque Edom não se arrepende, aquilo que você plantou, você vai colher. Eu vou pôr a mão sobre você. Então, qual que é o tempo da retribuição? Vamos ler o versículo de 15 a 21 agora, né? Para a gente ler o livro todo. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizestes, assim se fará contigo. O teu malfeito tornará sobre a tua cabeça. Porque, como bebeste no teu santo monte, assim beberão, de contínuo, todas as nações, beberão, sorverão, e serão como se nunca tivesse sido. Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a esses e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Os de Neguebe possuirão os montes de Esaú, e os da planície aos filisteus, possuirão também os campos de Efraim, e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá a Gileade,
Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até a Serepta, e os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão a cidade do sul. Salvadores hão de subir ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Então, porque você fez aquilo, vai ter uma retribuição. Porque qual é o tempo da retribuição que nós vemos, né? Ali. Porque o dia do Senhor está prestes a vir. O dia do Senhor vem no momento propício e certo. Está perto a sua destruição, Edom. E mais ainda, qual é o alcance? Sobre todas as nações. Não tem para onde você fugir. Eu vou destruir você. Como tu fizestes, assim se fará contigo. Como querias que os homens queiram que os homens os façam, errei aqui, hein? Assim façais vós também a eles. Eu errei como que fala? Tabulação aqui. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Se você tratar bem as pessoas vão tratar bem você. Agora, se essa pessoa não tratar bem você, você que amou, fique tranquilo, deixa na mão do Senhor. Deus vai tratar com ele. Não queira você fazer justiça própria. Então, o alcance da retribuição, assim como você fez, vão fazer sobre você também. A medida da retribuição, versículo 15. Porque o dia do Senhor está prestes para vir todas as nações, como tu fizestes, assim também te fará, o teu malfeitor tornará sobre a tua cabeça. Dessa maneira, vai retribuir. Assim como você fez, fará sobre você também. E o peso dessa retribuição, o teu malfeito tornará sobre a tua cabeça. Porque como bebedes no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Não vai existir mais. Assim as nações vão fazer. Essa é a lei, porque você não arrependeu, eu vou pôr a mão sobre você. Da mesma maneira que você destruiu Israel, eu vou destruir você. Da mesma maneira que você roubou Israel, vou tirar tudo de você. Da mesma maneira que você matou os seus irmãos, eu vou matar vocês também. Eu vou destruir, usar outros povos como juízo sobre vocês. Deus é amor, mas é fogo consumidor também. Deus é reto juiz. A gente não engana Deus e não brinca com Deus. Não tem jeito. Por isso, vai ter a restauração. Versículo 17. Mas no Monte Sião haverá livramento. Como nós vemos, e já vou terminando. Restauração. Em primeiro lugar, a igreja de Deus é o lugar de livramento. Mas no Monte Sião haverá livramento. Judá bebeu o cálice do julgamento no monte. Quando Edom foi para o Monte Sião. E destruiu. Jerusalém está no Monte Sião. E ali foi destruído. Agora exterminará o livramento. E em Edom haverá escombros, mas em Judá haverá refúgio. Haverá juízo para os ímpios e livramento para o povo de Deus. Juízo para os impenitentes e salvação para os que confiam. Assim também vai ser na igreja do Senhor. O Monte Sião é onde está o templo, lugar de habitação de Deus. A igreja é o templo da habitação do Espírito. A igreja é a morada de Deus. Não há abrigo para o pecador a não ser na igreja do Deus vivo. Essa igreja não é uma denominação, mas todos aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Essa igreja é a noiva do Cordeiro. Então Deus vai nos dar livramento até as perseguições que existem hoje. As lutas sobre nós e os nossos irmãos que moram em países onde é proibido pregar o Evangelho. Vai chegar o momento da vingança do Senhor. Deus vai retribuir toda essa maldade. O que mais nós vemos aqui? E o dia da vitória, que nós vemos, vamos ter em Israel, a vitória dos versículos de 18 a 20. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Então, Jacó, o reino do sul, José, do reino do norte, eram os benjamitas, Jeroboão, ele era descendente de Benjamim, quando há a divisão do reino ali, e eles falam, então tanto o reino do norte quanto o reino do sul
Eles vão se juntar como fogo e chama, e você vai ser restolho. Restolho é sabugo, já é o milho, né, debulhado, aquele sabugo. Não vai sobrar nada se colocar nas chamas, colocar no fogo. Assim vai ser, tanto Judá quanto Israel para você. Vão destruir, tanto quanto Jacó, quanto José, vai ser assim para vocês. Vai destruir totalmente. A casa de Jacó será fogo, e a casa... Opa, não coloquei lá. Será chama. A vitória contra os inimigos é segura. Por quê? Versículo 18. Porque o Senhor falou. E se o Senhor falou, está determinado. Vai se cumprir. Pode ser mais cedo, pode ser mais tarde, mas Deus vai cumprir. Se você olhar a história de Edom, toda a caminhada deles, você vai ver que eles vão definhando, vão destruindo, sendo destruídos, e até aniquilado no ano 70, onde não se ouve mais falar dos descendentes dos edomitas, né? Com a destruição, a ressurreição de Jesus, a igreja sendo perseguida, os romanos destroem ali toda Jerusalém, e destrói também os edomitas. Os edomitas, para você ter noção, o Herodes, os Herodes, né, que tem na Bíblia, são descendentes dos edomitas. Até ali perseguindo o Filho de Deus. Mas Deus elimina e cumpre a sua palavra. Deus não tarda. E outra, Deus não escreve certo em linhas tortas. Deus escreve certo em linhas certas. A gente que quer entortar as coisas, e não tem jeito, Deus sempre cumpre os seus planos. E a vitória dos inimigos será notória, todas as nações vão ver o cumprimento daquilo que Deus fez e disse. O julgamento, versículo 21, que nós vemos aí esse julgamento, eles vão subir esse monte, né? Obadias chega ao fim da sua mensagem. Ele diz que os israelitas julgarão os edonitas, os que foram massacrados impiedosamente julgarão os invasores truculentos. Deus reverterá a situação, os oprimidos se assentarão na cadeira do juiz, os opressores se assentarão no banco dos réus. Deus não abandona seu povo, e as nações que o oprimirem trarão sobre si mesmas o seu santo juízo. Aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado, porque a soberba precede a ruína, por causa da soberba do coração dos edomitas. Que Deus nos livre de termos corações arrogantes. E o reino de Deus estabelecido. E o reino será do Senhor. Depois de descrever a decadência de Edom e de todas as demais nações, Obadias, de forma apoteótica, coloca um feixe de luz sobre a gloriosa verdade de que o reino será do Senhor. Nota-se que o contraste entre os dois montes, Sião é o monte santo e o monte de Esaú é profano. O monte Sião é o centro do reino de Deus e finalmente triunfará. O monte de Esaú é o centro das religiões pagãs e, como tal, será totalmente destruída, porque nós vemos aí, finalizando mesmo agora a conclusão, e o reino será do Senhor. E assim termina o nosso profeta. Essa é a última expressão, admirável conclusão. Nada mais há para se dizer. No momento presente, o reino é dos violentos, dos que têm o poder militar e dos que se aliam aos poderosos. No momento em que vivemos, o reino e o poder pertencem aos que têm dinheiro, aos que controlam os meios de comunicação, aos que têm domínio político. Mas o dia do Senhor virá, e o seu reino será do Senhor. E como diz em Apocalipse, o fim da história já está escrito e determinado. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelo século dos séculos. Amém. Uma história que aconteceu lá atrás entre dois irmãos. Um conflito que passa por gerações e gerações. Há a proposta do arrependimento. Um se arrepende, outro não. O que se arrepende, Deus coloca no lugar devido. E assim como aquele que não se arrepende, a destruição completa. O Evangelho nos chama para isso. O Evangelho é essa boa notícia,
que nós somos pecadores, somos falhos, como Jacó e como Esaú. Deus chama os dois para o arrependimento. E mostra, olha, vocês, por vocês mesmos não conseguem, a não ser através de mim. Israel, apesar de virar as costas várias vezes para Deus, mas depois do cativeiro da Babilônia, não volta mais as costas para Deus. Você não vê mais eles adorando ídolos, adorando outros deuses, não, eles continuam diante do Senhor, quando eles voltam da Babilônia. E os edomitas, foi dada a oportunidade de arrependimento, e não se arrependeram. E por causa disso, há uma má notícia para eles: o juízo de Deus vem. Que nós possamos colocar a nossa vida diante do Senhor, ter corações humildes, não nos alegrar com a desgraça dos outros, mas sim que Deus tenha misericórdia dessas vidas, e que nós possamos nos humilhar na presença do Senhor, para que Ele, em tempo oportuno, nos exalte. E a vitória é do nosso Deus. Nós somos mais que vencedores, por quê? Porque Cristo já venceu. E nós vamos desfrutar dessa vitória que Cristo já fez no nosso lugar. Amém? Alguma pergunta? Bem claro. Como eu sempre digo, o professor dizia, quando dava aula, quando não tem pergunta, ou a aula foi muito ruim, ninguém entendeu nada, ou todo mundo entendeu, já foi tudo claro, então está tudo certo. Espero que seja a segunda. Então tá bom. Vamos nos colocar em pé, vamos orar ao nosso Deus.